Com a graça de Deus, eu estou aqui no campo de novo para dar continuidade na nossa prosa sobre a fenologia da cultura da soja, trazendo para você a fenologia de uma forma que você nunca viu. Essa lavoura em si hoje ela está em V3, mas eu identifiquei algumas plantas aqui em V4 também. Então eu quero trazer uma planta em V3, uma planta em V4 para conversar contigo. E lembrando, a área está em V3, ou seja, eu identifico fases de plantas isoladas, mas eu também faço a identificação do maior número de plantas possíveis para definir a fase fenológica da lavoura, ok? Diferente dos outros vídeos, hoje eu quero te pedir algo já no início. Chama na reação, curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo. Eu preciso desse teu apoio para que a gente possa levar esse tipo de informação para o maior público possível. Levar essa informação para agricultores, para técnicos, para agrônomos. Assim a gente vai dar mais força no movimento de olho na planta e vai poder, com informação de qualidade, contribuir para o agro. Afinal de contas, o agro que move o nosso país, ok? É uma das grandes forças do nosso país, eu tenho certeza que você concorda comigo. Como eu disse, nós vamos falar hoje de V3 e de V4, mas eu também quero aproveitar para reforçar para você o que é a fenologia. Através da fenologia, eu estudo o crescimento e o desenvolvimento das plantas de soja. Lembrando que crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. Dando mais foco no desenvolvimento, quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de germinação, emergência, desenvolvimento vegetativo, como é o caso dessa lavoura. Mais para frente, florescimento, frutificação e por aí vai. A fenologia, por si só, me ajuda tanto que através dela eu posso até prever alguns problemas que eu posso ter numa lavoura como essa. Isso é muito importante para o produtor, até porque prevenir é melhor do que remediar. Eu costumo dizer que através da fenologia a gente maneja melhor a lavoura, porque conhecendo melhor a planta eu sei o que eu posso fazer de melhor por ela. Ou seja, você maneja melhor aquilo que você conhece. Você tem mais condições de colocar mais dinheiro no bolso, conhecendo a planta e manejando melhor a planta. E caso você não use a fenologia, é como se você andasse sem rumo, como se você desse um tiro no escuro. Eu tenho certeza que esse não é o teu objetivo. Então vem comigo e vamos cada vez mais entender sobre fenologia junto. Olha no detalhe. Eu tenho esse trifólio aqui, ó, que é o mais novinho, que ainda não descolou os bordos. Se ele não descolou os bordos, esquece dele. Esse aqui que está abaixo dele, ó, já descolou os bordos. O que que isso significa? Se esse trifólio já descolou os bordos, significa que esse aqui abaixo dele está completamente desenvolvido. Aí eu tenho um trifólio completamente desenvolvido, 2 trifólios completamente desenvolvidos, que fase é essa? V3. Ou seja, a fase de V3 é caracterizada pela presença de 2 trifólios completamente desenvolvidos. Mas eu posso lembrar também da denominação da fase. Ela é denominada de fase de terceiro nó. Por quê? Esse nó, que é o das folhas cotiledonares, eu não conto. Eu conto esse, que tem as folhas unifolioladas, conto esse porque aqui tem um trifólio completamente desenvolvido e conto esse porque aqui também tem um trifólio completamente desenvolvido. Ou seja, eu só conto os nós quando anexo a eles tem um trifólio completamente desenvolvido. Se eu tenho um nó, 2 nós, 3 nós, fase do terceiro nó, V3. Ou seja, eu posso identificar a fase fenológica pela contagem dos nós, que isso denomina a fase, e também caracterizar ela através da contagem de trifólios completamente desenvolvidos. No caso das fases vegetativas, é assim que eu trabalho. Vamos seguir. Agora, eu estou aqui na mão com uma planta em V4. Olha só, esse trifólio mais novo aqui não descolou o bordo, eu esqueço dele. Esse aqui já está, ó, recentemente ele descolou os bordos. O que que significa? Que esse trifólio, então, está completamente desenvolvido. Se eu tenho um trifólio completamente desenvolvido, 2, 3,
3 trifólios completamente desenvolvidos caracterizam a fase V4. Quantos nós eu tenho? 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós. V4, fase do quarto nó, caracterizada por 3 trifólios completamente desenvolvidos. Se você lembrar do macete aqui e lembrar que existe a questão da denominação e da caracterização, nunca mais você erra. A partir de agora eu vou trazer 5 pontos importantes para você lembrar e vamos conversar sobre cada um deles. Primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: quando eu olho para aqueles gráficos de acúmulo de matéria seca, eu observo que no início do desenvolvimento vegetativo, a planta vai acumulando lentamente matéria seca. A partir de um determinado momento, o gráfico inclina, ou seja, o acúmulo aumenta consideravelmente. Vamos lá, a partir de que momento que essa curva vai inclinar? A partir de V5, V6. Isso me ajuda, inclusive, no manejo de nutrientes na cultura. Se eu pensar, por exemplo, no potássio, que tem uma alta taxa de acúmulo nos primeiros 30, 40 dias de desenvolvimento, num solo argiloso, por exemplo, até que ponto eu devo aplicar o potássio? Na minha opinião, até V3. Por quê? Porque eu vou aplicar a KCl, por exemplo, ele vai ter que ser transformado no solo, e uma vez transformado, quando ele estiver disponível para a planta, isso vai coincidir com um momento onde a curva inclina, ou seja, em um momento de alta demanda. Ele precisa estar disponível no momento onde a planta vai demandar mais potássio. Vai usar ele, inclusive, para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento e para o acúmulo de matéria seca, até pela função importante que o potássio tem na própria fotossíntese. Trazendo o segundo ponto, quero fazer uma pergunta para você. Numa fase como essa, V3, é interessante fazer manejo com outros nutrientes, por exemplo, através de aplicação foliar? Quais nutrientes são interessantes para serem aplicados numa fase como essa? Esse é um ponto interessante e se você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso e por isso que eu estou trazendo esse segundo ponto através de uma pergunta. Terceiro ponto chave aqui para nossa conversa. Essa fase de V3 é uma fase onde a planta tem grande capacidade de recuperação. O que eu estou querendo dizer com isso? Caso ocorra uma desfolha aqui, numa fase como essa, a planta consegue, através da diferenciação de gemas, diferenciação de estruturas, reformar, vamos falar assim de forma simples. E tem trabalho que mostra quanto se perde em produtividade com desfolha parcial ou até total na fase de V3, na fase de V4? Sim, tem trabalho que mostra isso. Se você quiser, eu posso compartilhar isso contigo em um outro momento. O que eu vou resumir desses trabalhos para você nesse momento é que perde produtividade, mas perde pouco. Por quê? Porque a planta, como eu falei, tem grande capacidade de recuperação. Quarto ponto que você tem que observar numa lavoura que está em V3, presença de nódulos. Quando eu falo de nódulos, deixa eu tirar uma planta para ficar mais fácil. Eu preciso que você observe o colo da raiz. Aqui eu quebrei a raiz ao retirar a planta, tudo bem, mas eu quero destacar para você, ó, que é aqui, nessa posição, que eu preciso ter o maior número de nódulos possíveis, nódulos grandes, porque os nódulos que estão aqui são mais eficientes. Essa lavoura, no caso, pelo que eu olhei, a nodulação não está muito adequada. Ela já tinha que ter um maior volume de nódulos, ela já tinha que ter nódulos maiores, isso é um ponto, inclusive, de atenção para eu dividir com o produtor. Dando sequência, o quinto ponto, cuidado com mato competição. Nessa fase aqui, caso você tenha alta população de daninhas competindo com a cultura, você vai ter dano econômico, você vai ter perda de produtividade. E a gente sabe que algumas ervas são mais agressivas que outras, eu não vou aqui me aprofundar nisso agora, mas eu quero que você lembre, uma lavoura em V3, uma lavoura em V4 não pode sofrer
com mato competição. Recapitulando, eu falei de 5 pontos com você. Primeiro, eu falei da questão dos gráficos de acúmulo de matéria seca. Segundo ponto que eu trouxe para você foi sobre quais nutrientes são interessantes para serem aplicados em uma fase como essa. Tem nutriente aí, mais do que um, que é muito eficiente o uso em uma fase como essa. Terceiro ponto que eu trouxe para você foi sobre a questão da capacidade da planta de se reconstruir caso eu tenha uma desfolha numa fase como essa. Quarto ponto que eu destaquei, a importância de observar, de avaliar nodulação. Através dos nódulos, a planta produz o nitrogênio e ele é o nutriente mais exigido pela cultura da soja. E quinto e último ponto que eu falei contigo foi sobre a mato competição. Gostou desse conteúdo? Valeu a pena me ouvir? Fez sentido para você? Isso te ajuda a manejar melhor a sua lavoura? Chama na reação, deixa a tua curtida, se inscreve aqui no canal, compartilha o conteúdo para que a gente possa junto fortalecer o movimento de olho na planta. A soja aqui no caso, está em pleno desenvolvimento vegetativo e eu continuo aqui, porque esse é o meu papel, ficar de olho na planta, sempre contribuindo com o produtor para melhorar cada vez mais o manejo dele e ajudar ele a colocar mais dinheiro no bolso. Fui!